Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como aplicar as cargas na estrutura aqui dentro do robot. Algumas cargas o programa já considera, por exemplo, o peso próprio da estrutura. Tá? Mas cargas como o peso das telhas sobre o telhado e a pressão dinâmica do vento, né, eu vou inserir manualmente aqui. Tá? O programa ele tem opções para fazer a simulação da estrutura submetida ao vento, tá? Mas eu não vou usar esse recurso do programa, eu vou aplicar a carga definida de acordo com a NBR 6123, tá? Bom, eu vou desativar aqui a vista extrudada dos perfis, tá? Para ficar uma imagem mais limpa. E para limpar mais ainda a imagem, eu vou remover esses eixos aqui. Não vou excluir eles, vou apenas remover da vista, tá? Eu venho aqui em vista, aqui em exibir, e nessa opção aqui, eixos estruturais, eu vou desmarcar. E clico em aplicar. Tá, aí fica uma imagem mais limpa, tá? Eu posso remover a indicação dos apoios, se eu quiser uma imagem mais limpa ainda, também clicando nesse botãozinho aqui embaixo, onde está escrito símbolos de apoio, um triângulozinho aqui, tá? Então, clicando eu posso tirar isso da vista também. Bom, tem várias formas de aplicar essas cargas externas, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou criar uma superfície sobre o telhado e nas laterais também, tá? Mas aí sobre essa superfície eu vou aplicar uma carga distribuída. Vou começar pelo telhado, vindo aqui em geometria, aqui em revestimento, abrir essa janela. Eu vou deixar marcada essa opção aqui, contorno mesmo, tá? E vou criar uma superfície nessa aba direita do telhado, tá? Então eu vou clicar nos cantos aqui para definir a superfície. Aqui, aqui, aqui e aqui. Quando selecionei todos os cantos da superfície que eu quero criar, eu clico aqui em aplicar. Tá? Criei uma superfície. De forma semelhante, eu vou criar a superfície aqui nessa outra água do telhado. Tá? Então, defini aqui a superfície no telhado e vou fazer o mesmo para as paredes. Tá? Bom, agora eu tenho essa superfície revertindo toda a estrutura. Tá? Aqui é a vista inicial. E essas cargas externas eu vou aplicar como distribuídas sobre essas superfícies que eu criei, e as superfícies vão transmitir para a estrutura. Bom, eu vou determinar primeiro as cargas de vento. Tá? Para isso eu vou usar como referência essa norma aqui, que é a NBR 6123, tá? Forças devido ao vento e edificações. Eu vou usar esse programa, o Visual Ventos. Tá? Eu começo aqui informando as dimensões da estrutura. Vamos ver aqui. P é a largura, o vão, né, entre os pilares do pórtico, que no meu caso aqui é 12 metros. A, essa dimensão maior aqui da edificação, tá? Nesse meu caso são 4 vãos de 6 metros, tá? 4 vãos de 6 metros, ou seja, A igual a 24 metros. H é a altura do pilar, aqui, que é 5 metros no meu caso. Tem aqui H1, que é essa altura aqui do telhado, tá? Observe que tem duas opções aqui do programa considerar essa geometria do telhado. Uma é informando o ângulo de cada água, outra é informando essa altura. Vou clicar aqui para informar a altura, tá? Que é 1,5 metros. Aí tem aqui também a distância entre os pórticos, tá? Que no meu caso é de 6 metros. Aí tem aqui a opção para indicar as áreas de abertura, tá? Nesse caso aqui, eu não vou informar isso porque a gente não tem detalhes de um projeto arquitetônico, né? Mas no projeto real a gente tem que informar aqui
né, para cada uma dessas faces que estão sendo mostradas aqui, é informar o valor da área de abertura. Tá? Confirmar, aí vir aqui em continuar. Aí eu vou informar a velocidade básica do vento, tá? De acordo com esse mapa de isopletas, melhor dizendo. Então, essas linhas é tipo como se fossem curvas de nível, só que ao invés do nível, na linha eu leio a velocidade básica do vento. Então, dependendo de onde esteja localizada a edificação, você vai verificar entre quais isopletas o local da estrutura se encaixa. Eu vou colocar aqui a maior área, né, como localizada nessa maior região aqui, onde a velocidade de 30 metros por segundo. Tá? Continuar. Aí tem aqui o fator topográfico. O fator topográfico leva em consideração a morfologia da superfície. Né? Eu vou considerar aqui a primeira opção, terreno plano ou fracamente acidentado. Na prática, isso vai depender, né, de você conhecer o local onde está situada a edificação que você está projetando. Aqui o fator S2, primeiro ele leva em consideração a rugosidade do terreno. Né? Aí tem aqui essa opção, primeiro aqui, que é a indicação da categoria do terreno, que tem a ver com a altura dos obstáculos. Né? Vou considerar essa categoria 3 aqui, que já vem marcada por padrão, que é um terreno plano, ondulado, com obstáculos tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores. No entorno são edificações baixas e esparsas, né? A cota média do topo dos obstáculos, das edificações vizinhas, árvores, etc., é de 3 metros. Tá? Aí aqui embaixo tem que indicar a classe da edificação, tem classes A, B e C, dependendo da maior dimensão da edificação. No nosso caso, como é 24 metros a maior dimensão, né, ela se encaixa na classe B, maior dimensão entre 20 e 50 metros. Clico aqui para calcular, calculou o fator S2. Continuar. Próxima definição do fator S3. O fator S3 ele leva em consideração o dano, né, à sociedade causada por um eventual colapso dessa estrutura. Né? Então, vou marcar essa opção 3 aqui. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, por exemplo, depósitos, silos, construções rurais, etc. Também isso aqui é algo que vai depender do projeto arquitetônico. Tá? Continuar. Aqui ele mostra já alguns coeficientes de pressão que são vistas em planta. Tá? Essa da esquerda está mostrando o vento a 0 graus. Aqui em cada uma das faces está mostrando a pressão do vento. Aqui à direita está mostrando o vento a 90 graus, ou seja, o vento incidido, né, do maior lado da estrutura. Tá? Continuar. Aqui os coeficientes de pressão no telhado. Continuar. Aqui, esses anteriores foram coeficientes de pressão, que acabou de ser mostrado, foram os coeficientes de pressão externa, tá? Aqui são os coeficientes de pressão interna. Aí também isso depende da arquitetura da edificação, tá? Eu vou considerar aqui essa opção aqui, abertura dominante uma face, as outras faces igualmente permeáveis. Esse primeiro aqui, abertura dominante da face de barla-vento. Tá? Vou considerar isso aqui. Continuar, e aqui são dados essa figura ela mostra a combinação dos coeficientes de pressão. Né? Aqui do lado de fora da edificação tem os coeficientes de pressão externo, e do lado de dentro está mostrando o coeficiente de pressão interno. No final, dependendo da orientação deles, né, eu vou somar ou subtrair. Aqui, por exemplo, para o vento a 0 graus, né, a gente tem coeficiente de pressão aqui no telhado, por exemplo. Coeficiente de pressão externa é 0,8, né? O vento de está havendo uma sucção, por isso que é negativo. E o coeficiente de pressão interna é 0,10. Observe que as forças, ambas as pressões, elas vão estar pressionando a superfície do telhado numa mesma direção. Tá? Então, no final, eu vou ter que somá-las. Tá? Já aqui, para o vento a 90 graus, observe que aqui à esquerda
eu tenho uma sobrepressão nessa parede de 0,7 e se opondo a essa pressão interna de 0,10. Lembrando que isso aqui são apenas coeficientes, não são valores de pressão de fato, tá? Isso aqui são ainda os coeficientes, tá? Mas aqui, ó, como eu estava falando, eles estão se opondo, então eu vou subtrair, né? E o sentido aqui da pressão do vento vai ser o sentido do maior valor, tá? Então, vamos continuar. Aí aqui já é dado o esforço resultante em cada uma das superfícies de interesse, aí, né, que vão ser as paredes laterais e as duas águas do telhado. Continuar. Aí tem que essa opção de gerar relatório, que serve para você ter uma visualização melhor. Tá? Então é gerado esse relatório aqui. Tá? Esse relatório você pode imprimir, se quiser visualizar melhor em um leitor de PDF, por exemplo. Tá? Bem, agora eu vou aplicar aquelas cargas aqui na estrutura. Para isso, eu venho aqui em cargas. Tem um monte de opção aqui que não dá para selecionar porque eu não tenho nenhum caso de carga definido. Né? Então, eu vou definir aqui os tipos de carga. Aqui. Vou adicionar aqui essa aqui. Vou chamar de. Primeiro eu vou formar aqui que é o vento. Quero adicionar. Tá? Eu vou adicionar duas cargas de vento. Uma que vai ser o vento a 0 graus e outra que vai ser o vento a 90 graus. Então, o vento a 0 graus, vou chamar de V0. Vou colocar o nome igual a legenda. Adicionar. Aí o vento a 90 graus, vou chamar V90. Deixar a legenda igual também. Adicionar. Bom, essas são só para indicar, essas definições aqui são para indicar a natureza da carga. Ainda não serve para aplicar elas à estrutura. Então, fecho aqui. Em cargas. Certo que agora liberou várias opções aqui. Para aplicar a carga, eu venho aqui em definição de carga. Aí eu vou aplicar as cargas de vento sobre essas superfícies aqui. Tá? Então, vou clicar aqui, superfície. Eu vou aplicar aqui a carga como uniforme na superfície. Tá? Esse primeiro botão aqui. Tá? Aí, tem aqui eu vou informar aqui o valor da carga em cada uma das direções. Aí tem aqui o sistema de coordenadas, se é o global ou local. O global ele vai aplicar na direção desses eixos aqui globais, tá? Eu vou usar aqui o local, tá? O eixo local. O eixo local é assim, cada elemento de superfície vai ter o próprio sistema de coordenadas. E no sistema de coordenadas de uma superfície, sempre os eixos x e y locais eles definem o plano da superfície. O eixo z vai definir o plano normal à superfície. Tá? Então, acho que fica mais simples aqui, que eu sempre lanço, usando o sistema local, eu sempre lanço na mesma coordenada que é a z. Tá? Bom, vamos ver aqui os valores das cargas. Aqui para o vento a 0 graus. Tá? Aqui aparecem duas imagens para o vento a 0 graus, que o programa ele pode calcular até, dependendo dos parâmetros que a gente informa lá, né, eu posso ter até dois valores de coeficiente de pressão interna. Como o que a gente informou ali gerou só um valor de coeficiente de pressão interna, que é esse CPI, tá? Aí acaba ficando repetido. Né? Na verdade, o programa ele não omite, né, essa repetição, mas aqui a gente considera só um. Vamos aqui, por exemplo, lançar essas cargas, essas pressões aqui, né, de sucção nas paredes, que tem valor de 2,08. Esse sinal negativo só indica que é sucção, tá sugando a parede para fora. Então, 2,08 kN por metro. Tá? Lembrando que aqui a gente está considerando
uma faixa de 1 metro, né, do comprimento total da estrutura. Então, eu posso considerar 2,08 kN por metro a cada metro, né? Ou seja, 2,8 kN por metro quadrado. Então, vamos considerar isso aqui como o mesmo valor distribuído na superfície. 2,08, vamos lá. Então, para aplicar esse valor aqui no robot, eu vou colocar aqui, ó, vou aplicar nas paredes, tá? Primeiro. Vou colocar aqui 2,08. Observe que aqui, ó, a unidade da pressão está em quilopascal, que é o mesmo quilonewton por metro quadrado que o programa está fornecendo lá. Tá? Bom, aí para adicionar, antes de adicionar, na verdade, eu vou selecionar aqui, escolher o V0, tá? Que é o vento a 0 graus. Então, para adicionar, aplico aqui, adicionar, começar com essa parede aqui. Cliquei. Observe que apareceu o vetor aqui, ó, indicando a direção da pressão, tá? A direção e sentido. Clicar nessa outra parede aqui. Observe o seguinte, que houve um erro aqui. Nessa parede da esquerda está sendo uma sobrepressão e não uma sucção. A parede da direita, a direção da pressão é para fora, tá? Então está representando uma sucção. Aqui à esquerda, a direção é para dentro do galpão. Tá? Teria que ser para fora também, para ficar de acordo com o resultado lá do visual vento. Tá? Então, para isso, o que eu faço? Eu vou voltar aqui, tá? E vou aplicar novamente agora com o sinal trocado para aquela outra parede. Aí, na dúvida, né, você vai testando. Vem aqui adicionado, selecionado V0 aqui, né? Aqui, agora sim, ó, com o vento de sucção. Agora eu vou proceder da mesma maneira aqui para o telhado. Tá? Clica aqui. Como o telhado tem que ser negativo ou positivo, foi uma sobrepressão, né? Aqui está dizendo que é uma sucção também. Tá? Então, vou retornar aqui, trocar o sinal. Aqui foi sucção, beleza. Vamos ver se o mesmo funciona para cá. Também, tá? Não precisei trocar o sinal. O vento a 90 graus também repetiu aqui os valores, tá? Porque é o mesmo, um único valor de CPI. Tá? Opa. Tá? O mesmo valor de coeficiente de pressão interna, então são repetidos. Mas aí agora já não é só um único valor de pressão, né? Vamos aplicar de um por um. Vamos aplicar nas paredes. A parede da esquerda é 1,39 de sobrepressão. Tá? Então, 1,39 de sobrepressão. Selecionar agora o vento a 90 graus. Deu certo, sobrepressão. Agora, na parede da direita, é 1,39 também, só que de sucção. Sabe que quando eu clico aqui, tá? Já veio a carga de sucção, porque a carga anterior, tá? Ela está na mesma direção da carga anterior, então mantive o sinal, tá? Só que aí, como são paredes opostas, em uma é sobrepressão, na outra é sucção. Agora, nos telhados, à esquerda é 2,64 de sucção, tá? (2,64) aqui, opa, vou clicar em adicionar, 2,64 e a direita é sucção também, só que é 1,6 de sucção, 1,16 de sucção. Sempre observando, tá, o sentido e direção do vetor da pressão para ver se corresponde
É o resultado do programa. Bom, então repara aqui que foi de sucção mesmo, tá? Bom, agora falta aplicar a carga de vento nas paredes que estão no plano dos pórticos, né? Mas eu não sei se eu estou esquecendo de alguma configuração aqui no programa, ou ele que não mostra mesmo esse carregamento, tá? Ele mostra apenas os coeficientes de pressão externa para essas paredes, tá? Então, para isso, vamos calcular essa carga, tá? Aqui estão sendo mostrados os coeficientes e aqui os carregamentos que nós aplicamos. No ROPS nós aplicamos carregamentos, não os coeficientes, né? Então só tem os coeficientes para as paredes no plano do pórtico, então a gente vai calcular esses carregamentos. Para isso, tá? Eu vou fazer esse cálculo da seguinte maneira. Vou precisar aqui da velocidade básica do vento, tá? Os coeficientes S1, S2 e S3. Eu vou calcular a velocidade característica e vou calcular a partir daí a pressão dinâmica do vento. E, de acordo com o valor do coeficiente de pressão externa, vou determinar a carga do vento. Tá? Bom, a velocidade básica que nós estamos considerando é de 30 metros por segundo. Tá? Esse fator S1, vamos ver aqui no relatório, aqui ficou S1 igual a 1. S2 foi 0,88, S3 0,95, dá uma velocidade característica de 25,08 metros por segundo. Então, e a pressão dinâmica do vento fica 385,58. Esse resultado é em Pascal, tá? Que é o mesmo que Newton por metro quadrado. Aí aqui a gente vai calcular agora as pressões de vento nas paredes que estão faltando. Tá? Então, para essa parede aqui, para o vento a 0 graus, tá? Essa parede aqui, para o vento a 0 graus, eu vou ter o seguinte. O coeficiente de pressão dela, aqui para o vento a 0 graus, aqui para a parede de barlavento, que é barlavento ao lado de onde vem o vento, esse coeficiente é 0,7. Que dá esse valor aqui, tá? Em Pascal. Pascal, lembrando que é Newton por metro quadrado. Tá? Vamos aplicar essa carga na parede. Então, está aqui o vento a 0 graus. Usando o sistema global, aqui, tá? Eu vou aplicar na direção Y, tá? Na direção positiva de Y. Tá? Então, vai ficar. Ficou 259, vou arredondar para 270, né? Então ficaria 0,27 kN por metro quadrado, 0,27 kPa, quilopascal. No sentido que a gente queria, né? É um vento de sobrepressão, de acordo com o que mostra aqui no programa. E esse mesmo vento a 0 graus causa aqui na parede de sotavento, na superfície de sotavento, superfície D aqui no desenho, é uma sucção de 0,3, cujo coeficiente é 0,3. 115,7, vamos dar para isso, né? Então, mas não dá para 116, né? Então ficaria 0,116 Pascal de sucção na parede de sotavento. 0,116.
realmente é o vento de sucção. Tá, isso foi para o vento a 0 graus. Para o vento a 90 graus, vamos ver quais são as pressões nessas paredes. Aí aqui, olha, a norma ela considera, aqui para o vento a 90 graus, dois valores, né, como variável o coeficiente, né, nessas duas metades aqui da parede. Para simplificar o processo de modelagem, eu vou considerar apenas o maior dos valores, tá? Considero a mesma pressão, quando atua esse menos 90 graus, nessas paredes atua a mesma pressão ao longo de toda ela, tá? Bom, vou estar errando a favor da segurança, né, que vou estar considerando uma carga maior, mas a finalidade aqui é simplificar esse procedimento que a gente está fazendo. Então, vou considerar só esse 0,9, tá? Em ambas as paredes, tá? Aqui no início e no final. Serão a esquerda e a direita, né, da direção do vento. Uma pressão de 347 pascal, né, 0,347 kN por metro quadrado. Ambas são de sucção. Tá? Vou editar. Agora, a direção, eu estou aplicando a direção global, certo? Para essa parede, para ser uma sucção, como eu estou usando a direção global, tá? É na direção, no sentido negativo de y. Tá? Então, vai ser menos 0,347. Aqui dá para observar. O sentido da carga foi aplicado corretamente. Aí esse mesmo valor eu vou aplicar nessa parede aqui, só que para sair de sucção agora, tem que ser no sentido, como é o sentido global, tá? Tem que ser o sentido positivo de y. Sabe que o programa automaticamente ele arredondou esse valor da carga, tá? Por padrão, o programa trabalha com uma resolução de 2 casas decimais. Então, vem adicionar, aí clica. Aqui o sentido da carga aplicada. Tá? Então, agora sim eu tenho todas as cargas de vento aplicado. Vento a 90 graus e vento a 0 graus. Agora eu vou aplicar aqui uma carga acidental na cobertura de 1 kN por metro quadrado. Tá? Só que aqui eu não tenho, só tenho carga de vento definida. Tá? Vou ter que criar uma outra carga. Aqui, tipos de carga. Aí a natureza vai ser isso aqui, ativo, tá? Que é uma equivalente a uma carga variável, né? O nome aqui vai ser, colocar de acidental, mesma legenda vai ser, e adiciono aqui. Apareceu aqui, beleza, agora eu venho na definição da carga. É uma carga aplicada sobre uma superfície, tá? É uma carga uniforme, eu vou usar o sistema global de coordenadas, tá? E a 1 kN na direção vertical. Tá? Então eu vou colocar 0 aqui na direção Y, na direção Z que ela tem que ser aplicada, tá? Que é a direção da vertical, e para baixo. Tá? Então vai ser, sabe que o sentido positivo de Z está para cima, se a carga é para baixo, então ela vai ser negativa. Então é de 1 kN, vou colocar menos 1 kN por metro quadrado, está em kilopascal, né? Em vez de kN por metro quadrado, e vai ser aplicado sobre a cobertura. Então, vou aplicar aqui em adicionar, clicar aqui e aqui, tá? Então essa é a carga acidental na estrutura. Vamos fechar aqui. Bom, se você não quiser, a finalidade dessas superfícies aqui é apenas a aplicação de carga, tá? Se você não quiser ficar visualizando ela, basta vir aqui em vista, tá? Como eu não vou mais precisar por enquanto delas, aqui em vista, aqui em exibir, aí vendo aqui em painéis, aí eu vou desmarcar aqui o contorno e o preenchimento do painel. Aí clico em aplicar. Tá?
Tá, então, aqui se eu quiser visualizar, ter uma visão mais específica, mais detalhada das cargas, tá? Posso vir aqui também. Ó. Aqui sempre eu trabalhei com essa opção selecionada, início, né? Mas eu posso mudar aqui para cargas, por exemplo. Aí muda a janela, o formato, né, do espaço de trabalho, ele muda de modo que ele fique otimizado aqui para análise de cargas. Tá? Aqui eu consigo visualizar as cargas do vento, selecionar cada uma das cargas, tá? Visualizar como elas estão aplicadas. Tá? Caso você queira fazer uma revisão aí das cargas, talvez essa visualização ela melhore. Tá? Tem tabelas aqui e tudo mais. Tá? Vou voltar aqui para o início. Bom, então aqui a gente tem a estrutura, tá? Com todas as cargas aplicadas.